que com certeza você conhece. Abraão tem um chamado para sair da sua terra e Deus lhe promete que faria dele uma grande nação. Sua esposa Sara era estéril, ela não engravidava, mas partiu de Deus uma promessa que a semente dele seria como as areias da praia. O texto vai dizer que Deus renova a sua aliança com Abraão, mas o tempo passa e Sara, ela não consegue gerar. Pois bem, alguns capítulos antes do esse, você conhece também essa parte da história, a história vai dizer que Sara chega para Abraão e fala: olha, eu vou te entregar a minha serva Agar. Serva essa que Abraão recebeu quando estava no Egito, passou um tempo com a família. E Sara agora pega a sua serva e dá a Abraão para que ela pudesse gerar um filho para ele. O texto vai dizer que Abraão realmente entra a sua serva e ela gera um filho, que é chamado Ismael, que é essa criança que nós estamos falando aqui. A história vai dizer que o tempo passa, a criança cresce, mas a promessa de Deus ela é cumprida. Sara gera e o filho da promessa, Isaac, ele nasce. O tempo passa e chega uma época em que há uma festa da circuncidação que Deus manda Abraão fazer. E naquele momento, Sara percebe que Ismael, um pouco mais velho, ele começa a zombar de Isaac. Sara agora, ela chama Abraão e diz assim: olha, vejo que esse menino zomba do meu filho, deita fora a minha serva. Ela já não segue mais para Sara. Então ela manda que Abraão despeça Agar. O capítulo 21 vai dizer para nós que Abraão ele pega um odre com água, ele pega pão, dá a Agar e pela madrugada a despede. O texto diz que Agar sai errante pelo deserto, ou seja, ela sai sem direção, ela sai caminhando pelo deserto. Ora, em dado momento, dentro do texto que estamos falando, a Bíblia vai dizer que a água acaba, o pão acaba. E Agar, vendo que seu filho e ela poderiam morrer, o texto vai dizer que ela se distancia a uma distância de um tiro de um arco, para não ver a criança morrer. Nesta hora, chegamos então ao versículo que nós lemos. O choro da criança incomoda Deus, o choro do rapaz incomoda Deus, a voz do menino incomoda Deus. O texto que nós lemos diz o quê? Porém Deus ouviu a voz do menino. Eu queria apenas aplicar dentro desse texto, desse versículo que nós lemos, apenas a primeira parte. Porém Deus ouviu. E eu queria dentro deste porém que você já prestasse sua atenção, que você entendesse. Porém significa aquilo que inicia ou encerra algo ou um período com teor em oposição a alguma coisa, ou retira o que foi proferido. Ou seja, o porém aqui está significando para mim e para você é que quando há um ponto final, Deus vem e põe uma vírgula. Amém. Ou seja, aquilo que o homem determinou como final, Deus vem e bota uma vírgula embaixo. Ou seja, o porém de Deus entra em ação. Aquilo que era o fim para aquela criança entrou o porém de Deus. E eu queria aplicar isso, porque hoje é o culto da palavra, e para nosso entendimento eu queria aplicar em 4 lições que nós teremos. O primeiro porém eu vou chamar o porém do livramento. O segundo porém, o porém da provisão. O terceiro porém, o porém da honra, pastor Pedro. E o último seria todos esses acoplados em um só. Mas entenda, o que eu quero dizer com este porém? Eu quero dizer que muitas das vezes na nossa vida vão acontecer situações em que nós vamos pensar que tudo terminou. Nós vamos pensar que não vai dar mais. De repente alguém deu uma palavra, de repente alguém determinou algo, mas nós temos um Deus, que a última palavra é Ele quem dá. E o porém dele vai começar a se manifestar. Olha só que coisa interessante. Capítulo de número 6 do livro de Daniel. O primeiro porém, que é o porém que se chama
livramento. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 6, após a morte de Belsazar, o rei Dário assume o reinado. Lembram que Daniel havia interpretado um sonho. Pareceu bem ao rei Dário agora escolher alguns príncipes e colocar Daniel como presidente de todos eles. Olha, a Bíblia vai dizer que Daniel era um homem íntegro, que orava, um homem fiel. E o texto vai dizer que esses príncipes, que eles observavam a vida de Daniel, procuravam achar algo na vida dele para poder acusá-lo de alguma coisa. O texto vai dizer que eles em si fazem uma reunião e eles agora procuram fazer um decreto, e nesse decreto existia a seguinte condição: num período de 30 dias, nenhum homem fizesse pedido algum, ou ao rei, ou melhor, ou a algum homem, ou a Deus, senão ao rei da. Filma ele aí. E segundo o que a lei especificava, quando esses príncipes eles planejavam, o rei ele vinha e selava esse decreto, segundo a lei dos medos e dos persas. Então isso vai dizer que agora aqueles homens conseguem convencer o rei a preparar então essa lei, e a lei é aprovada. A Bíblia diz que Daniel todos os dias ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele orava com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Eu quero abrir um parênteses aqui para nós, servos do Senhor. Quando estivermos na batalha, e luta aí, querido, não se esconda. Aí que você tem que mostrar quem você é. Na hora da prova é que você tem que dizer quem glória. você é. Na hora da luta é que você vai se apresentar como homem e mulher de Deus para fazer a diferença. O decreto foi feito, pastor Pedro, mas Daniel permaneceu na mesma posição que ele tinha. A Bíblia vai dizer que agora o decreto estava feito. Daniel foi fazer o quê? Orar como ele fazia. Só que aqueles homens já esperavam, pastor Rafael. Aqueles homens já esperavam a atitude dele, porque eu já sabia. E lá estava Daniel de joelhos dobrados, com as janelas abertas. Aqueles príncipes agora voltam para o rei e dizem: olha, rei, lembra que tu fez um decreto? Lembra que tu disse que ninguém podia fazer pedido algum? Pois é. Verdade. Aquele que tu colocou como maioral sobre nós, ele está lá, ó, ele fez um pedido a outro Deus, não a ti. A Bíblia vai dizer que o decreto é feito em Daniel, ele é lançado na cova dos leões. Mas olha que coisa interessante que a Bíblia vai revelar para nós. Deus é tão bom, porque Salmo 46 diz que ele é o socorro bem presente. Ou seja, é aquele socorro que aparece na hora certa. O texto vai dizer que Daniel então é lançado na cova dos leões. Naquela noite, Deus tira o sono do rei. O rei passa a noite em branco, ele não quer dormir, ele não quer som de música, ele não quer nada. E pela manhã, bem cedo, o rei chega lá na cova, e você conhece a história, as palavras do rei foram estas: Daniel, servo do Deus Altíssimo, aquele que continuamente tu buscas, por acaso poderia ele ter te livrado? Ei, o porém de Deus o primeiro se chama livramento. Aleluia. A resposta de Daniel foi assim: ó, vive rei eternamente. O meu Deus não achou dano em mim, ele achou inocência. Não peguei contra ele, não peguei contra ti. Deus enviou os seus anjos e fechou a boca do leão. Sabe o que é isso, querido? O porém de Deus se acontecendo na hora como livramento. Esse é o primeiro porém. Sabe por quê? O socorro bem presente, pastor, para aquele socorro que na hora que o problema vem, que a luta vem, ele corre na frente e fala: ei, o socorro bem presente está aqui. Na hora que a luta aparece, o socorro bem presente vem: ei, eu cheguei primeiro. Na hora que a luta vem, querido, o socorro bem presente vai chegar primeiro. É isso que a Bíblia diz. Ei, o socorro bem presente. O porém de Deus vai se manifestar na tua vida. Se você hoje veio aqui, quem sabe alguém precisa de um grande livramento. Ei, receba essa palavra em nome de Jesus. O porém de Deus como livramento vai chegar na tua vida, na tua casa. Eu creio, meu glória. Ele vai te alcançar. Amém. Aleluia. Deus põe um ponto em vírgula. Aleluia. Na hora que nós mais precisamos, ele vai se manifestar. Primeiro, porém,
o livramento. Mas o segundo porém que eu queria falar contigo é o porém da provisão. Olha que coisa interessante. Capítulo 4 de 2 Reis, a Bíblia vai falar uma história que todos nós conhecemos, que é a história da viúva. Geralmente se prega sobre o azeite, se fala que nunca faltou, mas existe algo muito interessante logo no início do capítulo. Quando o homem de Deus está lá na sua casa, o texto vai dizer que a mulher chega para ele, porque ela era mulher de um dos profetas, ou seja, estava lado a lado com Eliseu. E ela chega para o homem de Deus e diz assim, ó, tu conhecia o meu marido, tu sabia que ele era fiel, tu sabia que ele temia a Deus. Olha só, entendam bem, quando você tem intimidade com Deus, quando você tem crédito com Ele, você pode pedir porque Ele vai te atender, Ele vai te responder. E aquela mulher chega e fala assim, ó, tu sabia que ele temia a Deus, tu sabia que ele era fiel. Só que agora chegou o credor, quer levar os meus dois? O profeta vai e faz uma pergunta: o que eu posso fazer por você? Entenda, irmãos, a mulher chega ali e diz assim, ó, meu marido era fiel a ti, fiel a Deus, estou querendo levar os meus filhos. O profeta pergunta: o que eu posso fazer por você? Eu penso que naquela hora ela deve ter parado, poxa, está brincando comigo. Eu estou dizendo que eles vão levar os meus filhos. Eu não tenho provisão, eu não tenho como pagar a dívida, eu não tenho como pagar a dívida. Mas aí, mais uma vez, o porém de Deus chamado provisão, ele entra em nós. Você sabe que você entrou aqui precisando de uma provisão. Aleluia! Oh, glória! Porém, chamado provisão, vai te alcançar em nome de Jesus. Ei, quando eu falo de provisão, querido, eu falo da nossa necessidade real, daquilo que eu e você precisa na hora. Eu falei com o pastor Pedro esses dias, eu falei, me ajude em oração. Me ajude em oração, porque eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso que Deus fale comigo. Irmãos, entendam bem, eu passei dias orando ao Senhor, esperando uma resposta, porque muitas vezes nós queremos que Deus fale como a gente quer, queremos que Ele nos atenda a hora que nós queremos que Ele resolva a hora que você precisa que Ele resolva, mas não é assim. Eu comecei a orar ao Senhor, falei, pastor Pedro, me ajuda em oração, porque eu preciso de uma resposta. Durante uma das madrugadas, irmãos, eu disse assim para Deus, pessoal: tu prometeu para mim, tu disse que iria fazer.